Muito bem, meu caro estudante de filosofia, salve, 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 um abraço para você. Eu sou o professor Natanael e nós vamos trabalhar juntos um conteúdo de filosofia que é o conteúdo inicial. Nós sempre começamos as nossas aulas, as nossas explanações de filosofia por esse tema, Introdução à Filosofia. Vamos falar um pouquinho da importância da filosofia, vamos falar um pouquinho do seu surgimento, seu aparecimento lá na Grécia Antiga. E vamos falar um pouquinho também sobre os primeiros filósofos, né? Quais os seus objetos de estudo e outros elementos mais que vão compor essa aula para que você tenha um entendimento razoável sobre essa importante ciência, essa importante matéria, essa importante disciplina, área do conhecimento que é a filosofia. Eu começo com uma frase do José Marinho, que diz o seguinte: um homem que não é um filósofo é tudo menos um homem. O que é que o José Marinho quis dizer? Olha só. Substitua a palavra homem por ser humano. Substitua é tudo por qualquer coisa. E aí fica fácil da gente entender. Um ser humano que não é um filósofo é qualquer outra coisa, menos um ser humano. Ele está querendo dizer que a filosofia está em nós, mesmo que não percebamos, mesmo que não nos demos conta disso. A filosofia está presente na gente, no cotidiano, na nossa vida, nas conversas, nos acordos que fazemos, nos tratados, nas negociações, na vida em sociedade, no coletivo, na escola, dentro de casa, na família, no trabalho, na política, está em tudo. Só que a gente muitas vezes não percebe, não nos damos conta disso, não nos ligamos a esse fator. Eu vou tentar aqui mostrar para você como que a filosofia está presente na vida da gente, mesmo que não nos demos conta disso. Então, o ser humano, antes de tudo, segundo Marinho, é um filósofo na origem da palavra, amante do saber, conhecedor da sua finitude, como dizia Sócrates, só sei que nada sei, né? Conhecedor da sua ignorância, conhecedor dos seus limites, da sua insuficiência em conhecimento e, logo, ser um amante do saber, aquele que busca o saber, aquele que procura conhecer. Na acepção da palavra, somos todos filósofos. Claro que não do ponto de vista acadêmico. Aquele cara que vai fazer a faculdade de filosofia e que vai escrever livros e artigos, não estou falando disso. E sim da acepção original da palavra no que diz respeito ao amor à sabedoria. Nesse aspecto, segundo Marinho, somos todos filósofos. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no que eu preparei para vocês nessa aula, que vai durar alguns poucos minutos, onde abordaremos pontos importantes sobre esse tema. O que é filosofia? Onde e quando ela surgiu? E também por quê, né? O que estuda a filosofia? Isso depende também muito da época. No momento inicial, estudava uma coisa, a partir de Sócrates passou a ser outra. Então, nós vamos dar uma configuração geral sobre isso. Quem é o filósofo? A gente acabou de dizer, né? A gente acabou de refletir sobre esse aspecto. E, por fim, quais são as contribuições da filosofia na história da humanidade? Áreas do conhecimento, que algumas delas, inclusive, já são áreas autônomas do saber, né? Já se divorciaram, já se separaram da filosofia, mas surgem dentro, né? Fazendo parte do espectro filosófico. E vamos nessa. Olha só. Amor pelo saber, amizade à sabedoria, busca do saber. É isso que significa filosofia. É por isso que o Marinho, lá atrás, né, na primeira lâmina que apresentamos, falava que todo homem é um filósofo. Se não for um filósofo, é qualquer outra coisa, menos um ser humano. Porque nós buscamos saber a todo momento. A gente quer conhecer, mesmo que seja para fofocar, mesmo que seja para um aspecto mais negativo da coisa, né? Mas a gente quer saber. Nós temos a curiosidade
como um elemento inato, não é, da gente. Nós procuramos, naturalmente, mesmo sem nos darmos conta disso, nós procuramos o conhecimento. Então isso nos faz, na acepção original da palavra, nos faz, de certa forma, filósofos. Philos, você dividindo a palavra, né? Philos e Sófia. Philos, do grego, amizade, o amor. É importante dizer que esse amor é um amor do tipo ágape, né? Como chamavam aí os gregos. Não é o amor eros, erótico. O amor ágape é aquele amor que você sente de forma mais fraternal, sem qualquer tipo de conotação sexual, por exemplo. Sófia, sabedoria, conhecimento. O filósofo, ele não se considera sábio, é importante que se diga isso. Lembre-se da frase famosa do Sócrates. Ele dizia, só sei que nada sei. O filósofo não se considera um sábio, e sim um amante do saber. E sim aquele que procura o conhecimento. Que ele tem amor pela sabedoria, então ele se considera incompleto. E nesse sentido, de ser incompleto, né, dessa falta, tá, dessa lacuna, você vai buscar, você vai conhecer, você vai, enfim, procurar obter o conhecimento. Nesse sentido, não somos sábios, e sim amantes da sabedoria. Me refiro ao filósofo. O nascimento da filosofia. Bom, pessoal, quando a gente fala do nascimento da filosofia, é importante dizermos que estamos falando da filosofia ocidental. Quando nós falamos de Grécia, o nascimento da filosofia na Grécia, né, que é o modelo que vigora no Ocidente, Estados Unidos, América Latina, Europa Ocidental. Então, vigora esse modelo. Mas quando vamos para a China, nós já temos outro tipo de filosofia, outra temática, outra origem, outros pensadores, como Lao Tse, como Confúcio. Quando vamos para a Índia, aí já temos também uma outra perspectiva, e assim por diante. Não estamos falando de Oriente, nós estamos falando de Ocidente. E isso faz toda a diferença. O pensamento reinante, o pensamento que vigorou, que preponderou, foi o pensamento socrático, platônico, aristotélico, grego, portanto. Então a filosofia do Ocidente, e o Brasil está incluído aí, é a filosofia adepta dessa vertente. Mas existem outras vertentes. Acabei de dizer, né? China, Vietnã, Índia, Japão e assim por diante. O que também não exclui a África, que são coisas também completamente sociedades, modelos, né, de sociedade no plano político, social, religioso, econômico, completamente diferente. Mas vamos lá, o nascimento da filosofia, na perspectiva ocidental. O que perguntavam os primeiros filósofos? Por que os seres nascem e morrem? Por que dão origem aos semelhantes? Né? Por que tudo muda? De onde vêm e para onde vão os seres humanos? Por que se transformam e se diferenciam uns dos outros? Algumas das perguntas. E se buscava, inclusive, esses primeiros pensadores, o elemento fundante, o elemento original, o elemento que teria sido primordial no início de tudo. Para uns era o fogo, para outros era a água, para outros era o ar, para outros era a terra, para outros eram os números, né? E a esse conjunto de pensadores iniciais da filosofia, nós chamamos de filósofos da natureza, ou ainda filósofos pré-socráticos, tá? Porque vieram antes de Sócrates, tendo Sócrates como uma espécie de divisor de águas, que a gente vai também falar num outro momento. Joinha? Vamos nessa? Bom, por que a filosofia surgiu na Grécia? Me refiro à filosofia ocidental, né, que vigora como predominante no mundo ocidental. A Grécia, pessoal, analisando do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, social, econômico e religioso, tinha características assim, bem distintas, bem diferentes dos outros povos, reinos, civilizações, impérios que existiam na mesma época. Vamos para 5 séculos antes de Cristo.
Ou mesmo um pouco depois disso, nós tínhamos na Grécia cidades-estado, certo? Cidades que eram, cada uma delas, Coríntio, a própria Atenas e Esparta, mas também outras tantas como Tebas, né, como Micenas. Essas cidades, elas eram reinos sobre si mesmas, independentes umas das outras, com seus costumes, com seus deuses, com suas próprias leis, seus próprios governantes e assim por diante. Esse é um aspecto não necessariamente original, porque na Fenícia tinha e também entre os mesopotâmicos, mas um aspecto a ser considerado. Só que o elemento primordial disso será o elemento da democracia grega, particularmente da democracia ateniense. É claro que quando eu falo da democracia grega antiga, da democracia ateniense, desses tempos, eu não posso fazer uma comparação. Posso fazer, mas não devo fazer essa comparação com os tempos atuais, porque a democracia de hoje é completamente distinta, sob o risco da gente fazer certa confusão aí e querermos, inclusive, desclassificar a democracia grega como democracia. Porque assim, não incluía as mulheres, não incluía os analfabetos, os naturalizados, os sem posses. Então, você pode pensar, que democracia é essa que exclui tanta gente? Não é? Democracia não é inclusão, não é o poder do povo, não é o governo das massas, não é o querer dessa maioria nos destinos políticos do país. Sim, mas na perspectiva de hoje, século XXI. Lembremos que estamos falando de 2.500 anos atrás. Na perspectiva de tantos e tantos séculos atrás, o conceito de democracia era outro, que aliás já era bastante avançado para a época e levando em consideração os outros povos que existiam naquele momento. Os outros povos se baseavam em reinos hereditários, governantes vitalícios, alguns deles eram considerados filhos dos deuses, quando não deuses eles próprios, não é? Então, na Grécia não tinha isso, o governante era eleito, principalmente em Atenas, num determinado ponto da história, não em todo momento da história ateniense. Os governantes eram eleitos, mandato de 4 anos, não é? Os cidadãos, muito embora nem todo mundo fosse considerado cidadão, né? Tinha uns critérios para se considerar cidadão. Mas enfim, os cidadãos participavam da vida política da polis, da cidade, opinavam, enfim, governavam em conjunto, é o que a gente chama de democracia direta, né? E interferiam diretamente nos rumos políticos ali da polis, da cidade. Isso fazia muita diferença, porque a filosofia pressupõe isso. Pressupõe argumentação, pressupõe uma certa liberdade de expressão, pressupõe uma certa liberdade para opinar, se colocar, não é? O seu ponto de vista, pressupõe debate, pressupõe convencimento do outro, formulação de teses, exposição dessas teses, diálogo. Nada disso, ou pouco disso, era possível no Egito, ou era possível na Mesopotâmia, ou era possível em outros povos daquela região, porque vigoravam teocracias, governos cujo governante era muitas vezes um deus, ou considerado um deus, ou filho dos deuses, um representante dos deuses. Então isso limitava a ação do debate, do contraditório, da discussão, da formulação de teses, das opiniões, dos diálogos, né? Coisa que acontecia em Atenas, pelo menos um determinado tempo da história. Então você tinha a ágora, onde os cidadãos ali, cada um expunha a sua visão e mediante sua argumentação poderia influenciar diretamente ali nos rumos da polis. Então, levando em consideração esse fator, ficava difícil da filosofia como conhecemos, a filosofia grega ocidental, ter surgido num outro modelo político que não esse. Ou numa outra região, num outro país, numa outra sociedade ou civilização que não essa. Acrescente-se a isso a questão da escravidão. Outros povos tinham a escravidão, mas os gregos usavam a escravidão aliando ao ócio criativo, como está aqui no segundo tópico, que é o que era o ócio criativo. O ócio é o tempo livre que você tem. Então você usava o tempo livre porque você não iria fazer o trabalho braçal, que ficava a cargo dos escravos, não é? Então você caberia, desde que integrante
da elite, né, dos chamados bem-nascidos, integrantes das famílias tradicionais, cabia ali o trabalho intelectual. E esse ócio criativo, pensar, o tempo livre para formular ideias, também é um elemento que vai contribuir, porque os gregos enveredaram por esse viés, por essa estrada. E por último, colocamos aqui que a Grécia, já já eu mostro num mapinha, um litoral bastante recortado, não é? Bastante picotado, e obviamente os gregos vão se deter muito ao comércio marítimo, o que levava os gregos a regiões distantes e ao contato, através do comércio, com outros povos, ampliando a noção cultural, religiosa, política, tendo contato com outras culturas, outras realidades, outras, é, é, outras civilizações muito diferentes, tornando o espectro plural e amplo aí da visão política bastante holística, bastante diversificada. Esses elementos combinados, eles foram ou formaram, né, o caldo com o qual o surgimento da filosofia se tornou propício, né, digamos assim. Olha só o que eu dizia agora há pouco do mapinha da Grécia, né, com o seu litoral aí bastante recortado, o que de certa forma também facilitou o comércio marítimo e, consequentemente, a difusão das ideias helênicas, né, gregas, e também a absorção das ideias dos povos com os quais os gregos mantinham comércio, tornando a Grécia uma civilização absolutamente cosmopolita nesse sentido. A diversidade de ideias, a pluralidade de ideias é também um pressuposto ou um componente importante da filosofia. Bom, eu dizia que a filosofia é uma espécie de mãe de todas as ciências, assim como a história, e que muitas áreas do conhecimento, hoje algumas delas até já apartadas, nasceram dentro da filosofia. E aqui eu cito alguns exemplos. A lógica, a antropologia, a ética, a política, a psicologia. A psicologia já é uma matéria, uma área do conhecimento separada da filosofia, mas surge dentro, assim como a teologia, a física, a biologia, a gramática, a hermenêutica, que estuda os textos antigos, os escritos antigos. Olha só a riqueza da filosofia. Olha só a pluralidade, a diversidade de saberes contidas dentro do estudo filosófico, pelo menos no início da filosofia. Claro que essas áreas, como já disse, ou algumas delas, ganham vida própria com o passar do tempo. De tão impactantes e relevantes, elas vão crescer e vão também alçar voos separados da filosofia. Diferença entre religião e filosofia. A certeza do nunca mais da morte atormenta o homem. Ela é mais abrangente do que o fim da vida biológica. Para se viver bem é preciso superar o medo, e nesse ponto a religião e a filosofia se divergem. A religião se baseia na fé, tá? A filosofia ela propõe reflexão humana, crítica, independentemente das questões metafísicas ou das questões ligadas ao sobrenatural, à fé. É claro que tudo surge muito junto, né? Tanto que o mito, que é um pensamento pouco racional, é claro que o mito surge dentro da filosofia, a filosofia surge dentro do mito, está tudo misturado no início. Mas pouco a pouco, a filosofia vai ganhando esse ar de criticidade. A criticidade ela é pouco aberta dentro do campo da religião. Você não pode estar criticando, lançando dúvida, questionando. A religião é formada por dogmas. O que são dogmas? Dogmas são verdades consideradas imutáveis, inquestionáveis. Tá? Por exemplo, o dogma do batismo. Você se batiza e é cristão, tem salvação. Caiu aqui o fone. Se você não se batiza, você é pagão. Não tem salvação para você. Isso é um dogma, porque não se deixa questionar. Ou é ou não é. Né? Não tem margem para dúvida aí. Perceba que na filosofia você não vai ter muito essa ideia do dogma, da verdade inquestionável, absoluta e imutável.
na religião temos. Então, isso por si só já nos dá um campo para diferenciar religião da filosofia. Filosofia também não é propriamente igual à ciência. A ciência você precisa demonstrar a tese, mostrar com pressupostos críveis, com provas irrefutáveis, com elementos que façam com que você reproduza aquilo diversas vezes para provar que é aquilo mesmo. Com a filosofia você não tem muito essa ideia não, tá? Porque está muito mais no campo da reflexão do que propriamente do concreto e dos elementos que tornam algo científico ou não científico. Então são áreas do saber, áreas do conhecimento e campos bem distintos, assim como o senso comum, que é o conhecimento popular, que é outra coisa, baseado em muitas crendices, baseado em observação, né? Mas sem necessariamente um critério religioso ou sem necessariamente um critério científico. Então, religião, ciência, filosofia, senso comum terminam por ser coisas distintas, conforme expliquei para vocês agora. As etapas da história da filosofia. E aqui entra a ideia de que o filósofo também ele vai sistematizar esse conhecimento, organizá-lo, de modo a tornar esse conhecimento acessível e compreensível pelos leitores. Sem essa organização, ficaria realmente um pouco mais complexo da gente ler e entender a trajetória da filosofia, das ideias dos pensadores. Por isso que é importante, né? Filosofia antiga, filosofia medieval. A filosofia antiga começa... Primeiro a gente tem a cosmologia, né? Antes, os pré-socráticos. Aqui a gente já deu um exemplo rapidinho na aula de hoje. Pensadores como Tales, pensadores como Demócrito, pensadores como Górgias, pensadores como Parmênides, como Heráclito de Éfeso, e assim por diante. Anaxímenes, Anaximandro, né? Poderíamos falar aqui outros nomes. Aí a gente chega na filosofia antiga ou filosofia clássica, tá? Com Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois a filosofia medieval, cuja importância gigantesca será o cristianismo. Temos aqui a filosofia patrística, também conhecida como patrística, né? E depois a filosofia moderna, com a revolução científica dos séculos XVI e XVII, Descartes, temos o Galileu, né? Temos o Johann Kepler, e mais esses nomes que estão aí postos. E por último, temos também a filosofia contemporânea, a partir principalmente de meados do século XVIII para frente, com Hegel, século XIX com Marx, final do século XIX com Nietzsche, né? Século XX a gente pode citar o Jean-Paul Sartre, aqui mencionado nessa lâmina, e também o francês Michel Foucault. Legal, gente? Então, um pouquinho, né, um resuminho aí dessa trajetória da filosofia desde seus tempos iniciais até o momento presente. A divisão da história da filosofia. Os pré-socráticos é o período cosmológico, esse é o período inicial. Chama a atenção nesse balãozinho aqui para essa palavra arché, que é o princípio originário. A gente falava aqui que alguns pensadores colocavam esse princípio originário da vida, do mundo, do universo, das coisas, de tudo, como sendo a água, outros o ar, outros o fogo, outros a terra, outros os números, tá? Então, por isso que a gente também chama esses primeiros pensadores de filósofos da natureza. Depois vem o Sócrates, cuja preocupação maior da filosofia agora passa a ser o homem, o ser humano, suas agruras, seus limites, suas possibilidades, seu racionalismo, mas também as suas vicissitudes. Não é? Depois o período pós-socrático, com toda essa trajetória que nós falamos aí, dos patrísticos na Idade Média, antes dos helenísticos, não é? E também na modernidade, os iluministas, passando pelo século XIX, com a contemporaneidade, o século XX e chegando até o momento presente. Bom,
Mito e filosofia. Eu dizia, minutos atrás, que o mito e a filosofia andavam juntos e andam juntos, né? E são, pelo menos no início, eles surgem ali dentro da mesma perspectiva, principalmente a filosofia, no que diz respeito ao mito. O mito, pessoal, não é necessariamente uma mentira, um engodo, um engano, e sim, o mito é uma narrativa, que aliás fazia todo sentido para quem estava inserido dentro daquele contexto. É uma narrativa que busca explicar e trazer respostas para as quais os homens não tinham ainda solução. Então, quando os seres humanos olhavam para o céu e viam um relâmpago seguido de um trovão, né? Então você tinha, ou vice-versa, você tinha ali uma explicação mitológica para aquilo. Cientificamente não havia resposta ainda, não é? Do ponto de vista racional, você não tinha ainda uma solução para aquilo. Mas o mito satisfazia a curiosidade do ser humano. É um Deus tal que se manifesta, ou é uma resposta, né, dos deuses e assim por diante. Cria-se, ou criava-se, a narrativa, que, repito, fazia todo o sentido para quem estava inserido naquele contexto, e, consequentemente, você tinha as respostas para essas dúvidas que inquietavam as pessoas. O mito, inclusive, era muito importante como elemento aglutinador. Veja, quando nós entendemos que somos filhos do mesmo pai, ou temos a mesma origem, ou temos o Deus que nos criou e que nos originou, portanto, fazemos parte do mesmo bloco. Esse mito, ele acaba por nos unir, por gerar um elemento de pertencimento entre as pessoas, proporcionando coesão social. Veja a importância do mito, o quanto que ele cumpria essa função social. Então, de forma alguma, nós desqualificamos o mito. E sim, antes, colocamos nessa prateleira aí de relevância, né? Acho que você me entendeu. E aqui tem umas diferenciações do mito para a filosofia. Pouco a pouco, pessoal, a filosofia ela vai se desgarrando do mito. Ela vai se separando do mito, ela vai ganhando vida própria, né? Mais racional, mais crítico, mais reflexivo, coisa que o mito não consegue ser. Significa dizer que o mito, ele vai, com o passar do tempo, no surgimento da filosofia também, ele não vai mais atendendo essas dúvidas e essas respostas com as quais os homens queriam obter, não vai sendo mais suficiente, não vai mais satisfazendo o ser humano no sentido de obter respostas para aquilo que ele queria. Vai deixando de ser suficiente, não é? E a reflexão filosófica nesse sentido vai tomando esse espaço. Então, só para passar aqui em ligeiro tempo, o mito, a busca por explicações através de genealogias, deuses, né? Coisas mais metafísicas. Na filosofia, não. Uma coisa mais racional, mais lógica. No mito, não há preocupação com as contradições. Na filosofia, explica a produção natural das coisas através da observação dos elementos naturais. No mito, existe grande presença de concepções cosmológicas da natureza e do sobrenatural, do metafísico. E na filosofia, não admite esses elementos, né? Digamos assim. E aí a gente dá prosseguimento aqui com essa análise que formulamos. Já falamos, né? Os pré-socráticos, filósofos da natureza, a physis, os primeiros elementos. E aqui colocamos alguns desses caras. O Heráclito. Heráclito de Éfeso, a cidade que ele viveu. Ele era o filósofo do devir. O que seria o devir? O devir era a mudança. Tanto que ele dizia, tudo flui. Olha a frase dele. Ó. Tudo passa. Tudo se move. E ele falava, ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque ele falava que da segunda vez as águas são outras. Não são mais as mesmas. E você também já é outro. Você não é mais o mesmo da primeira vez. Outras concepções, outras visões de mundo, outros conhecimentos,
outros conceitos, outros entendimentos. E também as águas não são mais as mesmas, portanto não é mais o mesmo rio. Apesar de ter a aparência de ser a mesma pessoa, é você de novo, o mesmo rio, você voltou para o mesmo lugar, mas dizia Heráclito que isso não é possível, porque nem você é mais o mesmo da segunda vez, pelas razões que eu coloquei aqui, tampouco o rio é mais o mesmo, pois as águas são outras. Veja aí, reflita aí você se você concorda com isso ou não. Já a antítese do pensamento de Heráclito era o Parmênides de Eleia. O Parmênides dizia o contrário. Ele falava o seguinte: nada muda. O ser é indivisível, é imutável. Ou é ou não é. Se é, é. E se não é, não existe. Se não é, é porque não tem, é porque não foi, é porque inexiste, digamos assim, né? Então, para Parmênides, a aparente mudança do ser é só aparente, é só uma ilusão, né? Mas que, na verdade, o ser é o mesmo na sua essência. Por exemplo, apesar de você, com o passar do tempo, ganhar rugas no rosto, ou em outras partes do corpo, no braço, no pescoço, apesar de você obter novos conhecimentos, estudando, ter novas visões de mundo, distintas daquelas que você tinha antes, mas continua sendo você. Não é outra pessoa. Continua sendo o mesmo. Porque o ser, na sua essência, dizia Parmênides, é imutável. Não se transforma. O que aparentemente dá um efeito de mudança é uma ilusão. Para Parmênides, as águas correm, mas são águas. Não são mais as mesmas águas, mas são águas. O rio é o mesmo, não mudou de lugar. Então, aquilo que Heráclito dizia, para Parmênides era o inverso. Era completamente diferente. Eu acho que você conseguiu entender aí essas distinções de pensamentos entre um e o outro. Tales. Para Tales, olha só, a água era o elemento fundante da vida. É claro que esses caras não acertaram. É claro que eles não estavam certos, enfim, corretos nas suas análises. Mas o importante é você distinguir que o elemento sobrenatural da metafísica, o elemento religioso, mitológico, ele está saindo. E agora os filósofos estão pensando em coisas mais palpáveis, coisas mensuráveis, concretas, com as quais você pode lidar ali, tocar, cheirar, provar, sentir, ver, não é? Então veja que de você determinar uma coisa para um Deus que você não consegue visualizar, né? Para a água que você pode tocar, provar, sentir, cheirar e assim por diante, você já tem a mudança de algo metafísico para algo mais palpável, concreto e mensurável. É esse detalhe que marca esse ponto dos filósofos da natureza. O Anaximandro já tinha outra visão. Ele dizia, ó, não era possível pensar uma única substância, ou fogo, ou a água. Ele dizia que era o apeiron, ou seja, o infinito, o elemento indeterminado, que seria esse elemento fundante da vida, das coisas, do mundo e de tudo que nele há. Anaxímenes. Para Anaxímenes, esse elemento fundante era o ar, sem o qual ninguém vive. Para Pitágoras, grande matemático, né? Esse elemento era os números. Tudo era matemática, tudo pode ser explicado aí através de uma equação. E aí eu finalizo minha aula. Valeu, meus queridos, e até a próxima, se Deus quiser. Vamos estudar filosofia, vamos ler, que o assunto é quente. Abraço.